Vou-vos então dar a resposta ou resolução à segunda pergunta do grupo 1 do exame de Físico-Química, primeira fase de 2020. Estão a falar de uma experiência de Galileu num plano inclinado, estão a dar o comprimento do plano, que é L, e dão um esquema desse plano. Dizem que fizeram dois ensaios. Num, a esfera foi largada de uma posição A, que é o topo ou o início do plano inclinado, e noutro foi lançada na posição B, que foi a 1/4 de L, ok? Que fica a 1/4 de L sabendo que A é o zero, é o início. Portanto, a esfera vai andar 3/4 daquele comprimento todo. E eles também mediram o tempo que a esfera demorou a atingir a posição C, que é a posição final que vocês veem aqui no final do trajeto da bola. Depois perguntam o trabalho realizado pela força gravítica que atua na esfera desde a posição de onde é largada até à posição C, e depois vocês têm de decidir se depende ou não depende da posição inicial e se depende ou não depende da intensidade resultante das forças de atrito que atuam na esfera. Ora, este tipo de exercícios, tal como eu vos disse já quando estava a falar de escolhas múltiplas, vocês podem logo olhar ou decidir logo qual é a escolha múltipla correta. Outra forma de fazer é mesmo vocês fazerem os exercícios e verem qual é que é o resultado que vos dá. Olhando para esse resultado e vendo que há uma opção nas escolhas múltiplas que diz o mesmo, vocês quase que têm a confirmação que a vossa resposta está correta. Neste caso, eu vou fazer o exercício como se não me perguntassem nada disto, ou seja, eu vou mesmo ver qual é que é o trabalho realizado pela força gravítica, ok? Então, aqui fiz o plano inclinado, está aqui, foi um bocado exagerado, está aqui a altura, um bocado exagerada, depois está aqui o comprimento, está aqui, em vez de uma esfera eu pus uma caixa, pronto, temos a normal à superfície, que é sempre perpendicular à superfície, a força gravítica a ir diretamente para baixo desde o centro de massa do objeto, e esta força gravítica, como eu estou num plano inclinado, tem duas componentes, a componente em x e a componente em y. Eu depois também decidi pôr uns ângulos. Eu disse que o ângulo entre FG, que vai diretamente para baixo, e a componente em x é θ, e o ângulo FG e a componente em y, que é alfa. E este alfa corresponde também a esta inclinação do plano, ok? Esta parte é trigonometria, portanto eu estava simplesmente a usar a trigonometria para fazer este esquema. Ok, o meu trabalho da força gravítica é igual, como nós já sabemos, à força vezes a distância. Neste caso, será a força gravítica vezes a distância. Atenção que quando fazemos uma conta com o trabalho de uma força, tem de ser na direção do deslocamento. Então, vai ser a minha força gravítica, mas a componente em x, pois essa é aquela que está na direção do deslocamento, vezes a distância percorrida. Ora, a minha força gravítica em x é simplesmente mg, massa vezes a gravidade, isto é a força gravítica, vezes o cosseno de θ. Porquê? Porque eu quero este cateto ou este lado adjacente, ok? E tudo isto vezes d distância. Por outro lado, eu também posso dar a minha força gravítica em x em termos de alfa, ok? Que tem a ver com a inclinação do plano. E então eu disse que também é igual a mg vezes o seno de alfa vezes a distância, em que igualmente o seno de alfa, porquê? Porque é o cateto oposto, esta força é igual a esta força, que está aqui ao ângulo alfa. Depois, nada disto me vai ajudar para eu saber se depende da altura e se depende da força de atrito. Então eu vou substituir este seno de alfa. Eu fiz aqui novamente o esquema da figura, disse que o meu cateto oposto para este alfa, este que será agora o alfa aqui da rampa, será igual à altura. E que a minha hipotenusa será a distância. Ora, seno de alfa é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, logo vai ser igual à altura da rampa a dividir pela distância. Não confundam o que eu estou a fazer aqui com este alfa, ok? É o mesmo ângulo, mas aqui eu estou a fazer em relação à força gravítica e aqui, já que eu tenho seno de alfa, eu vou usar o que é que seno de alfa é em relação a esta rampa, ok? Eu posso fazer isso. Eu posso dizer o que é que a força no componente x é, em termos de alfa, e depois substituir alfa por algo que seja também igual. E o que vai ser igual é a altura da minha rampa a dividir pela distância percorrida.
Então, tudo o que eu vou fazer é pegar nesta fórmula do trabalho da força gravítica e substituir os valores m vezes g vezes, sendo de alfa, que agora vou substituir por h sobre d. H sobre d e tudo isto a multiplicar por d. Ora, este d e este d cancelam-se e eu fico com que o trabalho da força gravítica seja apenas igual a mgh, em que m é a massa da esfera, g é a gravidade ou a atração gravítica, e h que vai ser a altura da minha rampa. Portanto, o que é que eu consigo ver? Consigo ver que, visto que na minha fórmula tenho h, depende da posição inicial, porque depende da altura em que a esfera é alargada. Mas na minha fórmula não tenho Fa, a força do atrito. Então não depende da força de atrito. Então, se eu chegar aqui às opções, depende da posição inicial, não depende da intensidade resultante das forças de atrito, logo a opção correta é a B, como eu já tinha mostrado aqui à frente, ok? Espero que tenham entendido. Como sabem, eu vou pondo mais vídeos deste teor e também noutras disciplinas, eu vou fazendo à medida que posso. Mais alguma informação, tenho o link do meu site e também eu tenho vídeos em inglês, caso vocês ou queiram treinar inglês ou queiram ver matérias em inglês. Eu tenho esse link que vou pôr aqui embaixo na descrição para vocês também terem mais material para estudarem se assim quiserem. Até ao próximo vídeo. Adeus!